Meu, quando surge o Alviverde, eu sujo aqui com as notícias do Palmeiras, olha só, hein? Teve uma reportagem da ESPN, né, que eu vi aí. E, cara, estão falando aí, né? Vai ter o Palmeiras e São Paulo, né? São Paulo e Palmeiras domingo, 8 da noite. Tá quase começando, inclusive, né? E aí teve o repórter da ESPN que trouxe alguns dados aí dos clássicos, tá? Os clássicos do Palmeiras, do Abel Ferreira, enfrentando aí São Paulo, Santos e Corinthians. Olha só os números, cara. Mas antes disso, né, dá seu like aí. Já prepara para deixar o comentário aqui também. E vamos ver então o vídeo. De mês em mês, São Paulo e Palmeiras se encontram. Vinícius Nicoletti já fala do lado de lá também, pra gente depois conversar como deve ser esse clássico. O Abel já começou a passar um pouco da responsabilidade pro outro lado, falou que não tem lá muita sorte quando enfrenta o São Paulo. Será que já é estratégia do português? Seja bem-vindo, um beijo pra você. Oi, Glaucia, beijo pra você, abraço pro Renato, Donk, Edu Afonso, que está lá no São Paulo. Estamos aqui na região do Allianz Parque, em frente ao estádio, no Palácio Verde. Daqui a pouquinho, na parte da noite, o Palmeiras vai receber a ata da FIFA em português, reconhecendo o título da Copa Rio em 1951 como primeiro título mundial. Então estarão por aqui dirigentes, ex-jogadores, provavelmente a presidente Leila Pereira, falando dessa situação polêmica, né? Mas para a FIFA, o Palmeiras é o primeiro campeão mundial. E o time já treinou nessa sexta-feira, pensando aí nesse clássico choque-rei do final de semana. Como você disse, o Abel está jogando essa responsabilidade pro outro lado, né? Pro lado tricolor, porque na última entrevista coletiva, após o jogo contra a Portuguesa, ele falou que é um time que está engasgado, que traz muitas dores de cabeça. E é exatamente isso que a gente vê nos números. O São Paulo é o rival que mais venceu o Palmeiras. São 21 confrontos com 7 vitórias para cada lado e 7 empates. Só para ter uma comparação aí com os outros dois rivais, são 12 clássicos contra o Corinthians, 6 vitórias e apenas uma derrota. Contra o Santos, 9 vitórias e também apenas uma derrota. E contra o São Paulo, 7 derrotas. Além disso, tem 2 eliminações na Copa do Brasil, 2 anos consecutivos, levou o título do Paulista em 2021 e, como vocês lembraram aí, recentemente também levou a Supercopa nos pênaltis. Então é um adversário que está engasgado e o Palmeiras tem como meta a melhor campanha da primeira fase e por isso o técnico Abel Ferreira deve escalar força máxima. E aí tem uma dúvida nessa força máxima aí. O Mike voltou a treinar essa semana, ele ficou fora dos últimos 6 jogos do Palmeiras com dores musculares, pode retornar à equipe. Fica a dúvida se ele tem condições de jogo já de retornar depois de uma semana de treinamento. Se ele não puder jogar, na última partida contra a Portuguesa, o Caio Paulista fez uma função pelo lado esquerdo com o Piquerez fechando como um terceiro zagueiro. Mas o técnico Abel Ferreira falou que essa formação, o time foi muito passivo, com pouca criatividade. Então ele pode mexer nessa função, de repente colocando o Lázaro, que é um atacante, como ele fez também no segundo tempo, já colocando um jogador mais agudo pelo lado esquerdo. Pode colocar o Richard Rios no meio campo, até o Gabriel Menino, que fez o segundo gol contra a Portuguesa, ou até a volta do Mike. Então são várias opções para montar esse Palmeiras para enfrentar o São Paulo neste domingo, mas uma certeza, Glaucia, o São Paulo, como estava a LDU, também está engasgado na garganta dos palmeirenses. Com certeza está, Nicoletti. Beijo para você, beijo grande também ao Edu, a esta dupla que nos trouxe as informações do clássico. Vamos dar uma olhadinha nos encontros de São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Os últimos números na tela pra gente. 4 vitórias do São Paulo, 3 empates e 3 vitórias do Palmeiras. São 10 gols tricolores contra 8 gols do Palmeiras. Lembrando que essa decisão de Supercopa este ano foi em Belo Horizonte. E aí esse encontro pelo Campeonato Paulista agora no Morumbi, mais uma vez. O São Paulo com seus desfalques, o Palmeiras, como o Nicoletti faz questão de destacar, ainda engasgado com o seu rival. E a expectativa de mais um bom jogo entre as duas equipes. Bom jogo e para o São Paulo tem a questão de classificação também. O Palmeiras já mais tranquilo, já está mais tranquilão nessa caminhada e mais firme, né, dentro da temporada. É muito louco. O Palmeiras perde a Recopa, para mim, jogando melhor que o São Paulo, um pouco melhor. Acho que foi um confronto equilibrado, mas o Palmeiras teve um desempenho até melhor nesse jogo. Mas um São Paulo que desde então tem tido dificuldades. Oscilou. Ganha da Inter de Limeira por 3-0. Eu acho que em desempenho não foi jogo para 3-0. O São Paulo foi melhor,
mas não para 3-0. Acho que teve momentos ali que não foi tão bem. O primeiro tempo do São Paulo muito abaixo, até o gol ali, o primeiro gol que é no finalzinho. E importante para o Carpini também mostrar essa retomada, né? Já se questiona muito a questão da montagem, vem tendo desfalques também, a gente tem que pontuar isso, tentando ajustar as coisas, mas um São Paulo que nessa temporada não vem tendo uma sequência de crescimento, é um time que ainda está ali derrapando, não está conseguindo realmente ser consistente nas suas atuações. Um Palmeiras que eu já vejo, e aí por ter as costas um pouco mais largas, mais quentes, o Dorival, o Abel fazendo muitos testes, né? Jogando às vezes com 3 zagueiros, às vezes usou o Gustavo Gomes como lateral, às vezes ele usa 2 atacantes, às vezes ele alterna, ele tem trocado muito peças, dado muitas chances para vários jogadores. O Palmeiras, eu tinha dado uma olhada, ele era um dos times do Paulista que tinha mais equilíbrio entre minutos e entre os jogadores que foram utilizados. Então o Abel, por tudo que ele já fez, por poder errar, poder inventar algumas coisas agora e tentar observar algumas situações, tá mudando bastante. Claro que para clássico eu imagino que ele venha um pouco mais em cima das convicções que ele vem tendo nessa caminhada. Mas assim, é um jogo equilibrado, como todo clássico, não é garantia de nada, mas a gente olhar como equipe, eu acho que o Palmeiras é um time que tá à frente já, não só do São Paulo, mas de muita gente no Brasil. O Renato falou dessa questão do Abel, acho que vinha um time com menos testes para esse jogo, até porque hoje é o grande clássico da cidade, assim, disparadamente, né? A gente vê pelos números, o Palmeiras é o time que mais ganhou títulos nos últimos anos entre as equipes de São Paulo, mas o São Paulo vem conseguindo conquistar e estabelecer um equilíbrio, né? A gente viu pelo número, a dificuldade, não só pelo título conquistado, mas assim, pela dificuldade que o Palmeiras tem tido de jogar diante do São Paulo. Mas eu ainda acho que o clássico amanhã, o clássico do fim de semana, perdão, ele, independentemente do que aconteça, para mim o impacto vai ser maior no São Paulo, seja pro bem, seja pro mal. Não acho que vai ter um impacto tão grande e negativo. Lógico, se a gente falar de uma goleada histórica, outra história, mas tão negativo pro Palmeiras ou tão positivo assim, porque é o mesmo Palmeiras da temporada passada, com esses testes do Abel, mesmo quando teve os grandes golpes dessa temporada, que foi perder o título da Supercopa e o empate sofrido pelo Corinthians. Você ainda fala de um time muito consistente, que ainda teve os seus vacilos, mas que amassou o Corinthians, levou o gol no final, lógico, é frustrante, perdeu o título pro São Paulo, mas nos pênaltis, jogando até um pouco melhor, como o Renato colocou. Então não é um Palmeiras que está oscilando, o São Paulo não. E tem toda a questão da troca de técnico e tudo mais. Então, para mim, e sem falar na situação do Palmeiras, já está garantido no mata-mata, São Paulo não. Então, independentemente do que aconteça, o impacto vai ser maior no São Paulo. No domingo, este clássico, 8 da noite, no Morumbi, São Paulo e Palmeiras. O Palmeiras, então, vai pegar o São Paulo no domingo e o Corinthians fica assustado só de escutar falar Palmeiras, né? Não pode nem ver verde pela frente, né? Até porque verde é a cor da inveja. Então, domingo aí o bicho deve pegar no Morumbi. Deixe o seu like. Responda aí também a nossa enquete com o seu comentário. Já prepara para ir clicando aí, ó, em um dos vídeos que está aqui do lado. Avante, palestra!